A Juiz esclarece. Abordámos na anterior semana a questão dos convívios da criança com o pai ou com a mãe com o qual não reside. Iremos abordar esta semana o tema dos alimentos devidos à criança. O que são os alimentos? É tudo aquilo que é devido para assegurar o bem-estar, portanto, da criança em termos genéricos, ou seja, é o sustento, a habitação, o vestuário, a educação, tudo o que for necessário até completar a sua formação profissional. Há dois critérios a atender. É um binómio que é composto pelo critério das necessidades da criança e pelo critério das capacidades dos progenitores. Iremos ver qual é a capacidade económica do pai ou da mãe que não reside com a criança, de forma a poder fixar-se aquilo que ele é capaz de suportar, sem que tal comporte um sacrifício inaceitável para esse progenitor. Quando a criança reside exclusivamente com um dos pais ou com um terceiro, teremos de atender aquilo a que ele estava habituado antes da separação dos pais. Iremos atender à ambiência cultural, económica, aquilo que lhe era proporcionado quando ambos os pais estavam juntos, de forma a assegurar a continuidade dessas rotinas da criança. Em função desse estilo de vida que a criança mantinha, iremos determinar qual a prestação que deve ficar a cargo do pai ou da mãe com o qual não reside. Essa prestação poderá ser tendencialmente idêntica para cada um dos pais. Entende-se que aquilo que o pai ou a mãe que não reside com a criança suporta mensalmente em relação à criança será equivalente ao que o outro progenitor suporta no dia a dia por ter a criança a residir consigo. No entanto, há situações em que existe discrepância dos respectivos rendimentos e, nesse caso, não poderemos dividir simplesmente a meio as necessidades da criança. Teremos de fazer uma proporção em função da maior ou menor capacidade do pai não residente para cumprir aquilo a que aquela criança estava habituada em termos de bem-estar, lazer, atividades, de forma a preservar as rotinas da criança. Quando a criança seja confiada a uma terceira pessoa, o critério é o mesmo. Iremos atender, fazer o cômputo geral daquilo que constituía o gasto habitual da criança quando vivia com ambos os pais. Iremos ver qual é a capacidade de cada um desses progenitores, ver qual é a proporção e repartir entre eles o encargo de prover ao sustento dos filhos em função dessa maior ou menor capacidade económica de cada um deles. Nas situações em que a criança reside alternadamente ou de forma partilhada com ambos os pais, em princípio, a obrigação de sustento, habitação e vestuário será assegurada por cada um dos pais nos períodos em que a criança consigo resida. No entanto, há situações em que há divergência na capacidade económica de cada um dos progenitores. Vamos imaginar que o pai tem um rendimento de 1.500 euros mensais e a mãe tem um rendimento de 500 euros mensais. E o filho está aos 600. Está às semanas com cada um deles. É óbvio que, se entendermos que a mãe tem de suportar o mesmo encargo do pai, a criança não terá as mesmas necessidades asseguradas num lar e noutro. E será necessário, nesse caso, fixar um contributo, um complemento que será suportado pelo pai naquelas semanas em que o filho reside com a mãe, de forma a preservar sempre o interesse da criança e manter a continuidade das suas rotinas. No que se refere às despesas extracurriculares, escolares, médicas, de saúde, elas são geralmente repartidas entre ambos os progenitores. Pode ser em partes iguais, será a regra, ou então, no caso de se verificar novamente essa discrepância dos respectivos rendimentos, poderá ser suportada na proporção de 1/3 para um, 2/3 para outro, 1/4 para um, 3/4 para outro, em função sempre da capacidade económica de cada um deles. É ponto assente que a obrigação de sustento impende sobre ambos os pais, é a obrigação de qualquer um deles contribuir e não é por um ganhar muito mais do que o outro
que deve ser protegido esse dever que sobre os dois impende contribuir para o sustento do filho. É obrigatório. Tem de haver sempre um mínimo fixado, mesmo que as condições de vida sejam miseráveis, porque o filho come todos os dias, veste-se todos os dias e é um dever legal de ambos os pais assegurar que o filho tenha essas necessidades asseguradas. Para além do dever de sustentar os filhos menores, ainda existe, para além disso, a obrigação de sustentar os filhos maiores enquanto eles não completarem o seu processo de formação escolar ou profissional. E isto, no entanto, tem duas condicionantes. É que o filho não interrompa livremente os estudos. Nesse caso, se faz uma interrupção de 1 ano ou 2, já não será razoável exigir do progenitor, com o qual ele não reside, passado 1 ano ou 2, que retome a obrigação de pagamento que deu por cessado anos antes. Outra questão é ser razoável exigir do progenitor o cumprimento dessa obrigação. E o que é que isso significa? Há situações em que os próprios filhos se desligam dos pais e os pais têm também direitos em relação aos filhos, que é o dever de respeito, o direito de convívio, que também são direitos dos pais, embora não seja esse o interesse que se acautela primacialmente nos processos de regulação, deve ser atendido nessa questão dos alimentos devidos a maior. Esses alimentos são devidos se o filho continuar a estudar ou em formação profissional não remunerada até aos 25 anos de idade, que é o tempo que se considera razoável para completar uma formação escolar profissional que permita depois ao adulto viver autonomamente fora do alcance dos pais. Com esta questão dos alimentos devidos a filho menor e maior, damos por encerrado esta abordagem da regulação das responsabilidades parentais. Despeço-me até ao próximo tema. Bem-aja pela atenção.